Quando falamos em grandes construções da humanidade, pensamos imediatamente em coisas como as pirâmides do Egito, a cidade de Machu Picchu, a Grande Muralha da China, ou até mesmo o Cristo Redentor. Mas você sabia que há construções descritas na Bíblia que são capazes de superar até mesmo algumas das maiores obras modernas da humanidade? Até hoje, os cientistas não conseguem explicar a maioria dessas construções, e por isso muitos acreditam que elas nunca existiram. Mas será mesmo? Começando nossa lista, quando falamos sobre grandes construções bíblicas, a primeira que vem à cabeça de todo mundo é a Torre de Babel. Ela faz parte de uma das narrativas mais antigas, famosas e enigmáticas da Bíblia, sendo encontrada no livro de Gênesis, capítulo 11, versículos 4 e 5. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façam-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Segundo a história, a torre foi construída usando tijolos cozidos e betume como argamassa, materiais típicos da arquitetura do período. Tirando alguns textos extra-bíblicos que apontam para mais de 2.000 metros de altura, não há nenhum relato bíblico que especifique o tamanho da torre. Conforme relatos bíblicos, a construção da torre se deu logo após o dilúvio, quando a humanidade falava uma única língua, com todos podendo se entender perfeitamente bem. Até que chegou ao ponto em que ninguém mais conseguia conversar entre si. O que aconteceu para essa mudança de chave? Após o dilúvio, Deus ordena claramente à humanidade que multiplicai-vos e enchei a terra. Porém, toda a ideia da construção da Torre de Babel contrariava a intenção divina. A torre não era um projeto neutro de engenharia. Ela era um ato consciente da resistência humana ao plano divino, uma tentativa de controle do destino humano. Segundo a Bíblia, a torre foi construída com a intenção de alcançar os céus, colocando os homens lado a lado com Deus. A Torre de Babel foi destruída porque representava uma humanidade unida não pela fé, e sim pelo orgulho, pelo medo da dispersão e pelo desejo de tomar o lugar do divino. O próprio termo Babel significa misturar ou confundir, dando a ideia de que, deste momento em diante, a humanidade parou de se comunicar com uma única língua, finalmente se dispersando sobre a Terra. E o que a ciência diz sobre isso? Do ponto de vista histórico e arqueológico, não existem evidências da existência de uma torre literal e, por isso, muitos estudiosos consideram esse um mito criado apenas para explicar a dispersão dos povos e a criação dos vários idiomas. E você, acha que ela realmente existiu ou foi apenas um mito alegórico? Já que falamos que a Torre de Babel foi construída logo após o dilúvio, há uma construção logo antes disso que também é igualmente extraordinária e desafia a explicação dos cientistas. A Arca de Noé. Conforme o relato, após constatar que a humanidade estava caindo em uma enorme onda de maldade e violência, Deus decide purificar a terra com um gigantesco dilúvio, poderoso o suficiente para, literalmente, colocar todo o planeta debaixo da água. Nisso entra Noé, um homem justo e íntegro, que é escolhido a dedo por Deus para tomar frente à missão de preservar a vida na terra. Para isso, Noé teria de construir uma arca enorme, seguindo as instruções de Deus nos mínimos detalhes. Depois, abrigando a sua família e um casal de cada espécie de animais dentro dessa arca. De acordo com as instruções de Deus nos relatos bíblicos, a arca foi construída com madeira de gófer. Este é um termo utilizado uma única vez durante toda a Bíblia.
o qual não recebeu muitas explicações, e até hoje há um debate entre os estudiosos para entender qual, afinal de contas, seria esta madeira. Além desta madeira, a arca também deveria ser revestida com piche por dentro e por fora, de modo que ela ficasse impermeável. Até mesmo as dimensões dessa construção foram devidamente especificadas por Deus. 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, o que, convertido para medidas modernas, seria o equivalente a 135 metros de comprimento, 23 de largura e 14 de altura. Essa era uma embarcação tão grande que possuía 3 andares, além de várias divisões internas. Mas aqui vale lembrar que tudo foi construído apenas por Noé e sua família, o que nos faz perguntar quanto tempo eles levaram para este projeto. Apesar do tempo exato não ser especificado, os textos bíblicos sugerem que eles trabalharam nessa construção por anos, talvez até mesmo por décadas. No final, todo o esforço valeu a pena, pois durante 40 dias e 40 noites, a chuva cobriu todo o planeta, mantendo vivos apenas a família de Noé e os animais na arca. E quanto à ciência, o que ela tem a dizer sobre isso? Por mais incrível que todo o relato seja, além de toda a precisão até mesmo com as dimensões da arca, não existe nenhuma evidência arqueológica aceita da existência literal de uma arca com essas dimensões. Ou seja, assim como no caso da Torre de Babel, aqui também a ciência duvida da existência dessa construção bíblica, a considerando apenas como uma história. O primeiro templo, ou Templo de Salomão, é uma das construções mais importantes descritas na Bíblia. Este templo foi erguido em Jerusalém por ordem do rei Salomão, para marcar um lugar de adoração a Deus e o centro espiritual de todo o povo de Israel. Salomão recebeu instruções divinas para construir um templo fixo, que não apenas consolidasse a presença de Deus entre o povo, mas que também servisse de abrigo para a Arca da Aliança. O templo é descrito em passagens bíblicas como contendo uma planta retangular tripartida, um pátio externo, o lugar santo, que era onde os sacerdotes ministravam, e o Santo dos Santos, a parte mais interna e também a mais sagrada de todo o local, sendo justamente onde a Arca da Aliança ficava, representando a morada de Deus entre os homens. Suas paredes eram todas ricamente decoradas, revestidas de ouro e entalhes de anjos e querubins, árvores e flores, tudo para criar uma perfeita atmosfera que refletisse a santidade do templo. O templo representava o símbolo físico da aliança entre Deus e Israel. No entanto, a história dele chegou ao fim por volta do ano 587 a.C., quando acabou sendo destruído pelos babilônios. Foi também neste ataque que a Arca da Aliança acabou sumindo e até hoje se especula sobre o seu paradeiro. Aqui, novamente, vamos conferir o que a ciência e os pesquisadores têm a dizer sobre essa construção. Será que eles aceitam a existência do Templo de Salomão? A existência do templo é amplamente aceita pelos historiadores. Mas a grande questão é que não existe nenhum vestígio arqueológico sobre sua existência e, provavelmente, nunca existirá. Isso porque o local que o templo foi construído é hoje um local sagrado e com uma enorme instabilidade política. Ou seja, é bem provável que uma escavação arqueológica jamais seja permitida. E já que falamos no primeiro templo, nada mais justo do que focarmos no objeto sagrado que havia em seu interior, a Arca da Aliança. Apesar de não ser exatamente uma construção, a Arca é descrita como o artefato mais sagrado da antiga Israel. Então é claro que ela não podia ficar de fora deste vídeo. Conforme descrito em Êxodo, a arca foi construída de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora, com um propiciatório,
um tampo de ouro sobre o qual havia 2 querubins, também de ouro, um de frente ao outro e com as asas estendidas. Em Êxodo 25, versículos 10 e 11, é dito que façam uma arca de madeira de acácia com 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Revestia-a de ouro puro por dentro e por fora e façam uma moldura de ouro ao redor dela. Já deu para ver o quão magnífico ela era, não é mesmo? A arca era muito mais do que um simples objeto. Ela representava Deus no meio do povo, servindo também como lugar onde Deus se encontrava com Moisés. Aliás, era no interior dela que foram guardadas as tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos, além de vários outros itens sagrados. Por se tratar de um objeto extremamente importante, ninguém podia tocar nela, e por isso ela só era transportada com varas de madeira revestidas de ouro. Há vários relatos afirmando que ela era vista como sinal da presença divina e que a simples presença dela em um campo de batalha era o suficiente para que o exército que a portasse saísse como vencedor. A Bíblia não chega a relatar o desaparecimento da arca. Após a destruição do primeiro templo no ano de 586 a.C., as menções a ela simplesmente desapareceram. Desde então surgiram várias versões sobre seu paradeiro, como, por exemplo, a versão de que atualmente ela está dentro de uma igreja na Etiópia, sob os cuidados de um único guardião. Há um vídeo aqui mesmo no canal contando melhor essa história, caso você tenha ficado curioso. Já quando passamos para a ciência, o exemplo dela é parecido com o do primeiro templo. Os cientistas não possuem provas concretas de que ela tenha existido e não podem escavar no local do primeiro templo, atrás de seus resquícios. Mas, ainda assim, não descartam a sua existência. É o equivalente a dizer que ela pode sim ter existido, mas o que aconteceu com ela e onde ela pode estar hoje são perguntas para as quais nós não temos respostas. Além do primeiro templo, havia outra grande construção em Jerusalém, considerado como o segundo edifício mais importante de toda a cidade, que era o Palácio de Herodes. Herodes foi nomeado pelos romanos como rei da Judéia, sendo que seu palácio era um centro de poder político na região. O palácio possuía 2 alas principais, com salões de banquete, banhos, pátios, jardins luxuosos, lagos, fontes de bronze e até mesmo alojamento para receber centenas de hóspedes. Ao norte do palácio ainda foram erguidas 3 enormes torres de defesa, as quais receberam os nomes: Fazel, em homenagem a seu irmão, Hípicos, em homenagem a um amigo, e Mariamne, o nome de sua esposa. Essas torres juntas formavam uma poderosa linha de defesa do palácio. Além disso, várias áreas do palácio tinham como objetivo específico abrigar governadores romanos que iam a Jerusalém durante grandes festivais. Tudo isso mostrava a grandeza e a ostentação do reinado de Herodes. Quando pensamos pelo ponto de vista dos arqueólogos, a verdade é que quase nada do palácio original sobreviveu de pé. Os pesquisadores atestam a existência dele. Mas o problema é que, durante a primeira revolta judaica entre os anos 66 e 70 depois de Cristo, não sobrou praticamente nada de pé. E o local do antigo palácio de Herodes foi reformado posteriormente, transformado na cidade de Jerusalém e na Torre de Davi. Mesmo assim, entre várias reconstruções, as escavações ainda conseguem identificar alguns elementos que eram originalmente do Palácio de Herodes, como muros de contenção feitos com grandes blocos herodianos e fragmentos de rebocos pintados. Você já ouviu falar sobre o tabernáculo? A palavra vem do latim tabernaculum, que significa tenda ou então abrigo. Bem antes da construção do primeiro templo, o povo de Israel vagava pelo deserto com a Arca da Aliança em mãos. Durante essa peregrinação, Deus dá a Moisés
instruções precisas de como ele pode construir um tabernáculo, ou seja, um local simbólico e fixo para a adoração mesmo durante o período em que eles viviam como nômades. Além disso, os israelitas também utilizavam o tabernáculo como um indicativo de quando eles deveriam seguir adiante e quando deveriam permanecer onde estavam. Conforme é dito em Êxodo, capítulo 40, versículos 36 e 38, sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguesse. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. O tabernáculo consistia em um espaço cercado de cortinas, onde eram realizados sacrifícios no altar de bronze, além de rituais de purificação. Dentro dele estava a tenda principal, dividida em duas partes: o lugar santo, onde ficavam objetos santos, e o Santo dos Santos, uma área mais ao interior, reservada e restrita, onde era guardada a Arca da Aliança. Do ponto de vista histórico e arqueológico, é praticamente impossível encontrar vestígios sobre o tabernáculo, justamente por ele ser projetado para ser desmontado e transportado várias e várias vezes. Além disso, assim que o primeiro templo foi construído, o tabernáculo parou de ser utilizado e acabou desaparecendo na história. Por causa disso, alguns estudiosos têm dificuldade de aceitar essa narrativa, pois não acreditam que durante 40 anos os israelitas construíram e desmontaram uma enorme tenda no deserto constantemente, enquanto eram nômades. Outro relato bíblico, também muito famoso e que você provavelmente conhece, diz respeito às cidades de Sodoma e Gomorra. Conforme relatos, essas cidades eram muito prósperas e populosas, mas também imorais, injustas e perversas. Os cidadãos dessas cidades haviam se desvirtuado de tal maneira que Deus decidiu destruir completamente as cidades, mas não sem antes dar-lhes uma chance. Em Gênesis capítulo 18, versículo 32, é dito que: disse mais: ora, não se irrite, ó Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura acharem ali 10 justos. E Deus disse: não a destruirei por amor aos 10. Como você já pode imaginar, não haviam nem ao menos essas 10 pessoas justas em Sodoma e Gomorra. Após a procura falhar, o que ocorreu está descrito em Gênesis 19, versículo 24, como: então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Embora tenham algumas pistas geográficas na Bíblia, como, por exemplo, a afirmação de que as cidades estavam junto ao Mar Morto, não há nenhuma identificação definitiva delas. Ao longo das últimas décadas, arqueólogos vêm escavando lugares próximos ao Mar Morto, no território próximo à Jordânia, na esperança de encontrar algo. Eles até encontraram várias cidades destruídas e abandonadas no passado. O problema é que uma descoberta assim não é tão incomum. Justamente por isso, não existe consenso sobre qual dessas cidades poderia corresponder a Sodoma e Gomorra, ou até mesmo se de fato elas existiram. Até mesmo a causa exata da destruição é repleta de debates. Pode acreditar, há até mesmo arqueólogos que argumentam que as cidades tenham sido destruídas por meteoros. Conforme essa hipótese, uma explosão atmosférica de um meteoro teria incendiado as cidades e alterado toda a paisagem ao redor. Inclusive, até mesmo o solo ficou infértil por séculos. Mas, claro, até mesmo essas hipóteses carecem de provas maiores e, por isso, não é um consenso entre todos os pesquisadores. E já que estamos falando de cidades, é claro que não podemos deixar de fora a cidade de Jerusalém, que apresenta uma grande construção praticamente em cada esquina. A cidade é frequentemente citada na Bíblia como
o coração espiritual e político do povo de Israel. Foi aqui, inclusive, que o rei Davi planejou o templo para abrigar a Arca da Aliança, que seria construído por Salomão. Percebe como todas as grandes construções parecem estar entreligadas entre si? Além do templo, a cidade também era cercada por muralhas protetoras, abrigando palácios reais e casas de nobres, tudo para demonstrar a sua importância política e religiosa. E por falar nas muralhas, arqueólogos têm encontrado cada vez mais várias seções de muralhas antigas, já da época do primeiro templo, o que apenas comprova as grandes muralhas de Jerusalém. Mas as muralhas não eram tudo, pois dentro e fora delas haviam vários palácios e estruturas urbanas enormes. Na época do Segundo Templo, por exemplo, há relatos do bairro Herodiano, onde se encontravam residências de luxo associadas tanto às elites quanto às famílias sacerdotais, além de casas de banho e vários outros artefatos de alto padrão. Apesar dos arqueólogos estarem sempre descobrindo coisas sobre a cidade de Jerusalém, trata-se de um trabalho extremamente complexo, pois a cidade foi destruída e reconstruída várias e várias vezes ao longo dos séculos. É particularmente mais difícil separar quais construções pertencem ao período do primeiro e segundo templo, mas, ainda assim, as escavações frequentemente encontram muralhas, túneis, reservatórios e tudo mais que demonstram que a cidade de Jerusalém é, definitivamente, uma das maiores construções da Bíblia, que a ciência a entenda totalmente ou não. E já que falamos em muralhas, as muralhas de Jericó trazem um dos episódios mais dramáticos do Antigo Testamento. Elas não foram feitas apenas de pedra e barro. Elas representavam o símbolo de um obstáculo que ninguém poderia vencer, até que a fé e a intervenção divina intercederam e transformaram aquilo que era impossível em realidade. Conforme o relato bíblico, Josué é quem guiou os israelitas através do rio Jordão até a terra prometida, apenas para darem de cara com a cidade hostil de Jericó, cercada por muros altos. Deus então os instruiu a circundar a cidade uma vez por dia, sempre com a Arca da Aliança em mãos e tocando trombetas, até que, no sétimo dia, ao som de gritos e trombetas, as muralhas foram ao chão, permitindo que todo o exército de Israel entrasse e conquistasse a cidade. O significado simbólico deste relato bíblico é bem claro, com as muralhas representando as barreiras humanas que, a um primeiro momento, podem até serem indestrutíveis, mas que sempre acabam caindo perante a fé. Contudo, quando vamos analisar isso pelo ponto de vista arqueológico, há um grande debate sobre se ela é ou não verdadeira. Claro, as escavações na região encontraram vários e vários destroços de muralhas ao redor da cidade, porém nenhuma que se assemelhasse às que são descritas no relato bíblico. Nos anos 50, arqueólogos demonstraram que as muralhas mais antigas já encontradas datavam da Idade do Bronze, sendo que nunca foi encontrado evidências de que houvesse por ali uma muralha no período do relato de Josué. Há estudiosos que tentam explicar isso, alegando que, na verdade, as muralhas de Jericó foram construídas reutilizando trechos de muralhas antigas, sendo essa a grande dificuldade de encontrar precisamente as muralhas que foram derrubadas pelas trombetas. Aqui, novamente, o grande problema é que, assim como a cidade de Jerusalém, Jericó também foi destruída e reconstruída várias vezes ao longo dos milênios. Então, encontrar uma construção de um período específico é quase como encontrar uma agulha em um palheiro. O rei Davi já foi citado várias vezes nesse vídeo, e é por isso que também não poderíamos deixar de citar o Palácio de Davi, como uma das construções bíblicas monumentais. Em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 11, é descrito que Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi
e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros que edificaram a Davi uma casa. Essa casa, citada na passagem, na verdade, era um palácio digno de um rei, construído no ponto mais alto de Jerusalém, com enormes, fortes muralhas e uma enorme estrutura, tudo para que Davi pudesse observar a cidade inteira de dentro de seus aposentos. Davi foi não apenas um grande guerreiro e líder militar, mas também o rei, responsável por transformar Jerusalém no centro político e simbólico do seu reino. Justamente por isso, o Palácio de Davi foi uma das obras arquitetônicas mais importantes do antigo reino de Judá, já que ele era grandioso, não apenas por ser, mas sim para simbolizar a unificação das tribos de Israel sob um único governo, o de Davi. Lembra que eu falei que um dos principais desafios da arqueologia é justamente identificar qual construção de Jerusalém é de qual época, já que foram centenas de anos de destruição e reconstrução? Pois é, justamente isso que torna tão difícil para os arqueólogos encontrarem os destroços do palácio, o que acende um enorme debate sobre se ele era ou não real. Em 2005, a arqueóloga Eilat Mazar descobriu em Jerusalém, na cidade de Davi, aquilo que ficou conhecido como Grande Estrutura de Pedra. Essa estrutura logo foi interpretada como parte de um grande edifício público que poderia ter sido o Palácio de Davi, datado do século X a.C. O problema é que nem todos os arqueólogos concordam com essa interpretação dela e continuam a debater sobre o assunto. Apesar dos relatos bíblicos e dos achados de arqueologia ao longo dos anos, até o momento, a ciência ainda não encontrou um ponto em comum nessa disputa. Enquanto para uns não há dúvida de que o Palácio de Davi foi majestoso o suficiente para que ele pudesse praticamente observar a cidade inteira sem sair de casa, outros duvidam dessa narrativa. E você, em qual dos lados está? A próxima construção está listada entre as 7 maravilhas do mundo antigo, sendo descrita tanto por gregos quanto romanos como uma obra colossal da engenharia. É claro que eu estou falando dos jardins suspensos da Babilônia. Imagine só um cenário em que jardins maravilhosos, árvores e flores crescem em terraços, todos eles elevados sobre pilares. Olhando de longe, é quase como se você visse uma montanha verde suspensa bem no meio do deserto da antiga Babilônia. Conforme as narrativas, os jardins foram construídos ao lado do palácio do rei Nabucodonosor II, tudo para agradar a sua esposa, que vivia morrendo de saudades do verde característico de sua terra natal. Os relatos sobre como era esse jardim são poucos, mas há autores que descrevem um sistema complexo de engenharia, usado para trazer água do rio Eufrates até o topo dos jardins. Esses relatos mostram não apenas como o jardim era incrível, mas como o próprio sistema hidráulico que levava água até ele também era uma construção quase que de outro mundo, capaz de sustentar volumes enormes de água e vida botânica bem no meio do deserto. É uma história realmente incrível, mas só há um problema nisso tudo. Ninguém sabe se ela é real. Apesar dos relatos e de que até mesmo os jardins estejam entre as 7 maravilhas do mundo antigo, não há evidência arqueológica de que eles realmente tenham existido. E por último, mas não menos importante, em João capítulo 4, versículos 5 e 6, a passagem bíblica em que Jesus conversa com uma mulher samaritana. É dito que, assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. O poço descrito na passagem é o Poço de Jacó. Para começar, ele é conhecido por esse nome, pois, obviamente, pertencia ao patriarca Jacó. Do ponto de vista arqueológico, o Poço de Jacó realmente existe e possui impressionantes 42 metros,
cavados em rocha sólida. Atualmente, ele está preservado dentro do complexo de um mosteiro ortodoxo, sendo que há uma igreja construída sobre o local. Mas o que faz dessa uma grande construção? Para os cristãos, o Poço de Jacó é o cenário de um dos diálogos mais profundos do Novo Testamento, onde Jesus fala de água viva. O diálogo acontece em João capítulo 4, versículos 11 a 14, e diz: Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. A grandeza do poço de Jacó não está no seu tamanho, mas sim em sua metáfora de salvação e vida eterna. Isso é algo que a ciência jamais conseguirá explicar, enquanto aqueles que possuem fé não precisam de nenhum tipo de explicação.